Oi, gente, bom dia. Eu sou a Sofia da Imprensa Jovem. Eu sou a Heloísa. E eu sou a Vanessa. Hoje estamos aqui com o NAAPA para fazer algumas perguntinhas para eles. Vocês poderiam dizer o nome de vocês? Sim, eu sou Cláudia. Eu sou professora de Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, e atuo no NAAPA já há 4 anos como psicóloga escolar. Eu sou o Pedro, eu sou estagiário de psicologia na APA há 1 ano. Eu sou a Mayara, eu sou estagiária de psicologia na APA há pouco mais de 1 ano. Eu sou a Mariana, eu sou estagiária de psicologia no NAPA e eu estou aqui há mais ou menos uns 7 meses. O que a depressão e o seu extremo, que é o suicídio, pode causar na vida de um adolescente e da vida das pessoas ao seu redor? Certo. Bom, eu acho que primeiro é importante a gente começar separando algumas informações, tá? Então, o suicídio é uma conduta extrema, como vocês colocaram na pergunta, mas ele não se equipara à depressão. Tá? Então, não é toda pessoa deprimida, por exemplo, que vai cometer o suicídio. E, às vezes, uma pessoa que não tem um diagnóstico de depressão pode cometer o suicídio também. Então, a gente precisa separar as coisas, né? Elas não são iguais, tá? A depressão, ela é um transtorno de humor, né? Então, a pessoa está com um humor deprimido e não é só a tristeza. Na depressão, a pessoa tem perda de energia, um sentimento de vazio, não consegue fazer as suas atividades, né? Ela pode, por conta desse sentimento de vazio, de não se sentir bem, ficar mais irritada, eventualmente mais agressiva. A pessoa deprimida, ela pode ter perda de apetite, ou o contrário, há um aumento do apetite, né? Ela vai ter prejuízo nas suas atividades diárias, nas suas atividades no relacionamento com os outros, né? Então, a depressão, ela é uma doença. E, como tal, ela precisa de um diagnóstico médico, tá? Quem faz o diagnóstico de depressão é o médico psiquiatra, né? E o suicídio é uma conduta extrema, como nós dissemos, né? De alguém que está diante de um sofrimento psíquico muito grande e que não consegue mais ver saídas, percebe que não tem mais saída. E aí acha que, né, atentando contra a própria vida pode ser uma saída. E uma coisa, meninas, que a gente percebe quando a gente acompanha, né, adultos, crianças e adolescentes que tenham esse pensamento, a ideação suicida, é que muitas vezes a pessoa não quer acabar com a vida dela. O que a pessoa tem de vontade é acabar com o sofrimento. Tá? Isso é importante a gente marcar. Muitas pessoas que têm ideação suicida ou pensamento suicida, muitas vezes o que eles querem é acabar com aquele sofrimento e não necessariamente com a vida deles. E aí, a atuação de um psicólogo, né, um psicólogo clínico, um psicólogo escolar, é mostrar para essa pessoa quais são as melhores estratégias para lidar com esse sentimento, né, lidar com a angústia. E aí vocês me perguntaram, se eu não me engano, qual é o impacto na vida de um adolescente? É isso? Na segunda parte da pergunta? Sim. E da vida das pessoas ao seu redor. Então, tanto uma pessoa que esteja deprimida, né, ou uma pessoa que tenha pensamentos ou a ideação suicida, impacta em todos os que estão à sua volta, né? Porque causa um temor de que a pessoa consiga, né, fazer alguma coisa contra a vida, gera mudança da dinâmica familiar, com os cuidados dessa pessoa que está doente. A gente precisa entender a depressão como uma doença, né? E ninguém passa por isso, consegue passar por isso sozinho. Então, a criança, o adolescente, ou o adulto que está passando por isso, precisa de uma rede de apoio para conseguir sair.
né? Dessa situação, conseguir ressignificar essa situação e encontrar um novo sentido. Então, é muito importante uma rede de apoio, tá? Porque o impacto na vida é muito grande, né? Ela tem prejuízos na aprendizagem, por exemplo, se formos tratar de um adolescente, né? Ele vai ter prejuízos na aprendizagem, na sua disposição para praticar um esporte, por exemplo, para planejar sobre o seu futuro, né? Então é um impacto muito grande. O que mais chega de casos para vocês e como vocês procuram tratar esses casos? Aqui no NAPA, nós recebemos casos de crianças, bebês e adolescentes que estão matriculadas na rede pública municipal, né? E que estão em alguma situação muito complexa e que essa situação possa dificultar o acesso e a permanência dele na escola. Então, a gente recebe muitos casos de crianças que são vítimas dos mais diferentes tipos de violência. Então, por exemplo, uma violência que duas violências que são bem comuns, que chegam muito para a gente, são a violência estrutural e a violência negligencial. A violência estrutural, ela é consequência da nossa sociedade que é muito desigual, né? Então, que muitas pessoas não têm acesso à saúde, a uma alimentação segura, a lazer, né? Não tem o mínimo de estrutura para conseguir viver bem. Então, muitas crianças chegam até a escola e não têm, por exemplo, vem sujo, ou vem com uma roupa inadequada, ou vem com muita fome. E aí, quando a escola se aproxima dessa criança, descobre que a família vive numa situação muito grave, né? A gente chama de extrema pobreza, e que aí precisa de ajuda da assistência social para sair dessa situação. A outra negligência, a outra violência, que é a negligencial, ela difere da estrutural, porque nesses casos a gente identifica que a família tem alguma condição de cuidar dessa criança e escolhe, por algum motivo ou outro, não fazer isso. Escolhe não cuidar dessa criança, né? Então a família é negligente. E aí os cuidados, além desses com a saúde, de alimentação, de higiene, é também em relação à escola. Né? Então, se a família não acompanha a vida escolar do estudante, isso também é considerado uma negligência. Agora, como a gente está no Setembro Amarelo, né, esse é o tema da entrevista de vocês, é importante a gente dizer que nós recebemos um grande número também de casos de crianças com questões em saúde mental, né? Então, com crianças assim com ansiedade, com tristeza, com desânimo, com dificuldades no relacionamento, com apatia, né, com perdas de projetos, de sonhos, de vontade de continuar aprendendo a se desenvolvendo. Né? Estes são os casos que chegam até nós. E aí, essas crianças, além de serem acompanhadas pela escola e pela APA, precisam também ser encaminhadas para a saúde, para que lá elas recebam um diagnóstico correto. Né? Porque, como eu disse para vocês, não é todo mundo que está triste que está deprimido. Às vezes chega uma criança até nós, para a gente cuidar, e que ela está muito triste. E às vezes até por algum motivo muito justificado, né? Imagina, se ela perdeu um amigo na escola, se ela perdeu um bichinho de estimação e ela está triste. Então, isso a gente vai ajudando, né, a criança a perceber que é um momento da vida dela e que ela está até tendo uma resposta assertiva. Se acontece algo que é ruim para mim, é natural que eu me sinta triste, né? Agora, quando a intensidade da tristeza é muito grande, o tempo que a tristeza está levando, né? Que ela já conversou com os amigos, já conversou com os professores, já tentou ouvir uma música que gosta, tomar um banho relaxante, já fez um monte de terapêuticas que a gente pode fazer, e ainda assim ela se sente muito triste e desmotivada, aí vale a pena passar por uma avaliação com o médico na saúde, para que ele possa dar um diagnóstico de qual transtorno que ela tem.
né? Se é um transtorno de ansiedade, se é um transtorno de depressão, né? Se é uma depressão maior, né? Enfim, existem vários transtornos. E aí é o médico, né, que faz esse diagnóstico, tá? Mas chegam muitos casos de saúde mental para a gente, e aí a gente vai tendo esses cuidados de fazer uma diferenciação de quando é um caso pontual, de que a pessoa está experimentando uma emoção mais difícil, mas está assertivo, né? Então, assim, está condizente com o que ela está vivendo, ou se é um quadro que vem se ampliando e aí precisa da intervenção da saúde. Bom, quando uma pessoa se torna vítima da depressão que a aprisiona, qual seriam as ações corretas da família, dos amigos e da sociedade para com essa pessoa? A gente vai falar sobre a gente procura apoio. E nem sempre a criança, a adolescente, ou a pessoa em si, ela tem um apoio, ela tem uma família que ela possa recorrer. Então, em alguns casos, ela vai em busca de alguém que tem uma confiança. Né? Eu gosto de lembrar do lema do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles falam bastante sobre falar, é importante, né? De falar que é uma educação. Então, a pessoa vai ter que buscar, no caso, esse apoio de alguém. O indivíduo, né? A pessoa que está na situação, ela tem que fazer muito apoio. A gente trabalha muito com termos de expectativa, né? A gente sempre fala de procurar pessoas que ofereçam essa expectativa, né? De uma pessoa que possa te oferecer algum tipo de suporte, mesmo que momentâneo, né? Já é um respiro que você pode dar para a pessoa nesse momento. E a parte de só que você com pessoas que trazem suporte para a gente, para acolher, porque você tem o autocuidado. Então, a procura de e-mails, a pessoa está só melhor. Vocês conseguem ouvir? Não sai de baixo. O áudio meio Desculpa, gente. Como eu estava falando, a busca pelo acolhimento, a busca por alguém, nem sempre a pessoa que está em situação da depressão, ela tem um apoio de uma família. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Certo, perfeito. Então, nem sempre ela vai ter esse apoio da família para poder dar esse suporte e acolhimento. Então, essa busca, né, esse trabalho, eles estão um pouco até delicado. Porque, às vezes, você vai recorrer em alguém que tem essa confiança, essa atitude, vai dar todo esse suporte para você, né, quando você está dentro dessa situação. Sabemos que há uma dificuldade muito grande de identificar casos de depressão, pois muitas das vezes os jovens e os adolescentes escondem por vergonha ou medo de serem julgados. Como vocês identificam e tratam essas crianças? Bom, então, como eu disse, né, numa outra pergunta, muitas vezes o jovem vem para a gente relatar tristeza. E isso nem sempre é depressão. Tá? Então, a gente trabalha muito com os jovens no sentido de que eles aprendam a nomear o que eles estão sentindo. Desculpa. Esse é o primeiro passo para a gente trabalhar com saúde mental. Né? É o autoconhecimento, a gente se conhecer e conseguir nomear aquilo que está se passando. Porque às vezes eu vou chamando de depressão e quando eu olho para aquele sentimento, olho para aquela situação, eu descubro que, na verdade, é com raiva, né? É indignado, ou angustiado. Né? Então, o primeiro passo, a gente ajuda o adolescente a fazer essa reflexão, para ele conseguir nomear o que ele está sentindo. Né?
para a gente aprender a nomear, a gente precisa se conhecer. Outra coisa que a gente faz com os jovens é ir mostrando para eles que há alguns fatores de risco, ou seja, que aumentam, né, fatores que aumentam a chance da gente adoecer, da gente ter uma depressão ou qualquer outro transtorno, né, mental. E há fatores de proteção, ou seja, são aqueles fatores que vão diminuir a chance da gente ter alguma doença mental. Então, a gente também vai discutindo isso muito com os adolescentes, para que, na medida que eles se conheçam, eles também consigam identificar quais são esses fatores, né? Então, alguns fatores de risco que nós temos. Adolescentes que ficam muito tempo, né, só usando as telas, né, seja o tablet, o computador ou o celular, já há indícios, né, estudos que mostram que aumenta-se o risco, quando o uso é exagerado, da pessoa ter um transtorno mental, ter a sua saúde mental comprometida, né? Por quê? Há uma série de questões, e acho que duas principais, a primeira é que na tela a pessoa deixa de estabelecer um contato humano para ter um contato só virtual. E nós, que somos humanos, né, nós nos desenvolvemos na relação com o outro. A gente precisa do olho no olho, a gente precisa no toque, precisa estar atento às nuances das linguagens do comportamento. Não é só aquilo que eu estou falando, né, ou digitando, ou publicando, ou curtindo, mas aquilo também o que diz o meu corpo, né? A gente, nas relações, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas frustrações, a argumentar com o outro, né? Eu não vou concordar sempre com as pessoas com as quais eu me relaciono. E isso tudo, as telas diminuem a possibilidade. E aí vai aumentando a chance da criança ter, né, a criança ou o adolescente, ou até mesmo um adulto, ter alguma questão de transtorno, né, mental, né? Outro fator de risco são as pessoas que são vítimas de bullying ou de cyberbullying. Então, a gente sabe que uma pessoa que é vítima, né, dessa agressividade, né, ela passa a ser subjugada numa relação, passa a ser humilhada, né, depreciada. Essas pessoas que têm esse tipo de vivência, né, têm um aumento, né, na chance, na possibilidade de ter um transtorno mental. Pessoas que têm um histórico na família, né, então, embora ainda não se saiba a causa genética, né, não dá para dizer assim, isso aqui é o gene da depressão, é isso que causou, né, essa dificuldade. Isso não existe. Mas a gente sabe que pessoas que têm na família casos de depressão ou de esquizofrenia, por exemplo, ou pessoas que tenham na família casos de suicidas, né, aumenta-se a chance da pessoa ter também esses comportamentos, essas dificuldades, né? As pessoas vítimas de violência, as crianças e adolescentes vítimas de negligência, né? Então não são cuidados, não tem uma rede de apoio importante. Então, todos esses são fatores de risco. Não quer dizer que são fatores determinantes, tá? Então, não é toda criança, por exemplo, que sofreu bullying que vai ter depressão. Não é todo filho, né? Meu pai cometeu suicídio. Não é todo filho de um suicida que vai cometer suicídio. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Então, pensa assim, que à medida que você tem um fator de risco, aumenta a sua chance. Mas se você tem, por exemplo, 5, 6 fatores de risco, aumenta ainda mais a sua chance, tá? E os fatores de risco estão bem relacionados com os fatores de proteção. Então, se eu tenho um fator de risco, por exemplo, como bullying, mas eu tenho nos meus fatores de proteção, que são bons relacionamentos sociais, esse fator vai melhorar a minha chance de ser saudável, apesar do bullying, por exemplo. Porque eu posso sair dessa relação, né, tóxica, posso pedir ajuda para um outro amigo, posso me afastar de quem está causando bullying comigo, por exemplo. Então, imagina uma criança que não tem essa possibilidade, né?
Os fatores de proteção mais conhecidos são os fatores físicos, né? Então, a gente cuidar da nossa saúde física. Então, quem já foi auxiliado, já fez um tratamento com o psicólogo, sabe, eles sempre indicam que você coma bem, que você durma bem, especialmente os adolescentes. E aí isso é outra queixa que tem sido muito recorrente, dos adolescentes que ficam a noite inteira acordado até muito mais tarde, nas telas. Isso é muito prejudicial para a saúde, né? Então é preciso comer bem, dormir bem, ter tempo de lazer, fazer atividade física, né? Esses todos são ações que a gente considera como um fator de proteção para o seu corpo físico, né? E outro fator importante de proteção são os sociais. Então, as pessoas que têm bons relacionamentos, uma rede de apoio, adultos que possam, em quem ela possa confiar, né? Amigos que ela possa confiar, né? Então, assim, isso que projetar agora, procure ajuda se for preciso. Não é toda pessoa que consegue procurar ajuda. Então, uma pessoa, por exemplo, muito rígida no seu pensamento, muito inflexível, isso é um fator de risco, né? Porque a pessoa não consegue pedir ajuda. Um fator de proteção é aquela pessoa que consegue se expressar, né? Consegue localizar aonde procurar ajuda, né? Então, isso é um fator de proteção também. Um fator de proteção muito importante é o espiritual, né? Que não tem uma relação com uma religião. Tá? Não é assim, você tem que ser desta ou daquela religião. Não. A gente está falando da espiritualidade quando a gente se aproxima daquilo que é mais intuitivo. Porque a vida ela é muito complexa e nem tudo a gente consegue explicar de maneira lógica, né? Nem tudo a ciência vai conseguir explicar, né? Então, assim, quando a gente tenta se conectar com essa intuição, e aí as pessoas dão nomes diferentes para isso, a gente consegue se proteger melhor, né? Encontrar melhores saídas. Há estudos que mostram que pessoas que têm fé, né, se curam, por exemplo, mais rapidamente de uma doença, né, que tem uma potencialização da medicação que está tomando, né? Então é um fator de proteção quando a pessoa tem essa espiritualidade e consegue entrar em contato com ela, tá? E um outro fator é o social, né? A pessoa que consegue ter um hobby, que consegue ter amigos, que consegue fazer coisas que tem prazer, que tem acesso a isso, né? Acesso à cultura. Tem uma música muito bacana que diz que a gente precisa deixar que a cultura nos mostre, aponte um caminho, né? Do Oswaldo Montenegro. E é isso, a gente precisa usar de todos esses recursos para que a gente consiga ir encontrando paz no meio do caos, né? Porque isso é uma outra coisa, meninas. A vida é muito exigente. A gente sempre vai ter um aumento de tensão psíquica, né? Então a gente vai experimentar ao longo da vida muitas vezes um desconforto. E aí a gente procura uma estratégia para se liberar desse desconforto. E aí a estratégia que a gente usa leva a um alívio que é momentâneo. Só que a vida continua. E aí vai ter um aumento de tensão de novo. Então fica como se fosse um ciclo. Aumento de tensão, uma estratégia, sentir alívio, mas aumenta a tensão de novo e assim vai nesse ciclo. A nossa sociedade hoje, que eu considero que está muito doente, tem tentado mexer na ponta aqui da esquerda desse ciclo, né? Ou seja, tentar diminuir a tensão. Então é aquela coisa que fala assim, não, vamos ser felizes o tempo todo, né? Vamos positividade, né? Então não vamos ligar para os nossos problemas. Se a gente não falar do problema, está tudo bem, né? Como se fosse possível diminuir as tensões da vida. Isso não é. O correto para a gente ficar bem é a gente reconhecer que sempre teremos tensões e pensar em boas estratégias para encontrar alívio. Então, quando um adolescente, por exemplo, usa a estratégia do cutting para ter alívio, né, que é se cortar, se machucar, ele até sente um alívio da dor psíquica,
né? Mas é uma estratégia muito perigosa, né? Se coloca em risco. Então, nós temos que desenvolver boas estratégias para lidar com as tensões, porque estas sempre existirão. Né? Então, lembra dos fatores de proteção? As boas estratégias estão ali nos fatores de proteção. E estudar, estar na escola, né? Participar de um projeto tão bacana. Eu tenho muito orgulho do Imprensa Jovem do Milênio. Né? Então, participar de um projeto como esse é muito bom para cuidar da saúde mental. Crianças e adolescentes. Cada vez mais temos mais casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. O que vocês acham que está causando isso? Eu acredito que o aumento também será muito como um reflexo da pandemia. A gente saiu recentemente de uma pandemia, onde as pessoas estavam em uma situação e foram jogadas de volta para conviver em sociedade, né? Conviver socialmente. Acredito que isso tenha afetado bastante. A questão da aceitação, da questão da aceitação. Como é conviver com o outro, né? Como o outro vai me ver, como o outro vai me ver, como o outro me vê no dia a dia. Isso gera provavelmente uma extrema ansiedade nas pessoas. Acredito que também o uso de telas foi uma coisa que teve um grande aumento durante a pandemia. E a gente fala, por exemplo, o TikTok, a gente vê coisas, em 30 segundos a gente acredita naquilo, né? A questão do imediatismo, querendo que as coisas aconteçam de forma muito acelerada, como no TikTok, seja outro TikTok, seja outras plataformas digitais, esses 30 segundos é decisivo para o Pedro também colocou em pauta, chega a frustração do imediatismo, como que eu vou resolver as minhas coisas, a gente também usa muito a concepção da vida perfeita, né? A gente vê a vida perfeita no Instagram, a gente não passa coisas no Instagram, a gente não passa tão que é bom, que é legal, as viagens, os passeios, as festas, e se a gente pensar num cenário de um adolescente por um momento complicado da vida, né? A adolescência é um momento complicado. Ele só vê isso, só vê coisas boas, coisas legais. É difícil, é frustrante, porque a gente pensa, né, mas a gente compara com a vida do outro, a vida do outro é mais legal que a minha. Faz coisas legais que eu não faço, tem amigos legais que eu não tem amigos legais que eu não tenho. Eu acredito que isso influencia muito nesse aumento. Vai muito na busca do isolamento, vai muito na busca do isolamento frente com essa frustração. O que é diferente, você faz esse comparativo com você mesmo, pegar um patamar, as suas escolhas, seu espaço, não condiz com você, você acaba tendo esse nível e você acaba tendo existencial de ansiedade. Infelizmente passa por isso. Ajudando a vida dessas pessoas, que infelizmente passa por isso. Ele tem a função de apoiar e acompanhar, né, os estudantes na escola. Então, a gente vai tentando garantir que esse direito não seja violado. E aí a gente ajuda de diversas formas, né? Então, uma delas é se aproximando do estudante, conhecendo, ouvindo as necessidades dele, né, ajudando ele a nomear as suas emoções, por exemplo, fazendo os encaminhamentos para a rede de proteção, né, para a saúde, para a assistência social, eventualmente para o conselho tutelar, quando isso é necessário. A gente ajuda também na orientação com os professores, né, com os gestores, com a equipe gestora, com os coordenadores. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma menina em uma outra escola que ela tinha muita vergonha de perguntar para a professora por conta de... E aí ela não conseguia aprender, e ela estava se ficando para trás, estava se sentindo diferente da turma, né, e foi ficando desmotivada. E aí, quando eu me aproximei dela, ela teve coragem de falar que tinha uma relação com a voz, o tom da voz da professora, né, e aquilo intimidava ela, eu pude conversar com a professora sobre isso, né, e era uma coisa simples, e aí que a professora mudou e que ajudou a menina
a se sentir melhor na sala de aula, a conseguir fazer perguntas, né? Então, o nosso apoio é assim, muitas vezes com a rede de proteção. Então, se a criança precisa de um médico, por exemplo, né? Então a gente acompanha na UBS, junto com a UBS, se essa vaga já foi liberada, né? Se fez a consulta, se há algo que o médico ou o psicólogo clínico queira dividir conosco para a gente falar, informar até a escola para facilitar, né, a vida dela lá. Então eu vou dar um outro exemplo. Um menino trans, né? Eu quase falei o nome dele aqui, porque eu tive atividade com ele. Era um menino trans de uma escola que passou por um período muito grande de depressão. Ele sim tinha depressão, foi diagnosticado e ele tinha ansiedade como sintoma dentro do quadro depressivo, né? E ele pedia muito para a mãe para faltar ao médico, então, para faltar à escola, né? E aí, quando a família me conheceu, quando a família, né, foi encaminhada para o NAPA e eu pude conhecê-los, a gente foi discutindo como esta não é uma estratégia boa, porque a pessoa que tem ansiedade, ela não pode ficar isolada. Esta não é uma estratégia bacana para lidar com a ansiedade. Ela precisa ir fazendo um enfrentamento da ansiedade, né? Enfrentamento das situações, se aproximando disso com apoio. Então, nesse caso, por exemplo, desse menino, a gente foi apoiando ele a voltar para a escola, né? O médico, a gente pôde conversar com o médico, e o médico concordou com a gente. Não, ele mesmo ansioso, ele precisa ir para a escola. E aí o médico ensinou algumas técnicas de respiração, né? E ele era um menino que praticava coaching, que se cortava, então ele ensinou umas técnicas para que ele não se cortasse mais. Então, usar, por exemplo, um gelo, né, para causar na nuca, no punho, para causar um desconforto ao invés de se cortar, né, técnicas de respiração, técnicas de controle da ansiedade, para mudança de foco. Então, tudo isso a gente foi conversando com o menino para que ele conseguisse, né, aos poucos, ir voltando para a escola. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha, com o estudante e a família, com a rede de proteção e com a equipe da escola também, com os docentes, os gestores, os professores, os outros educadores, né, da escola. Piada, fazendo memes nas redes sociais como motivo de piada. Você pode explicar para nós o porquê esse mês não é piada? Você pode explicar para nós tratar ele a sério? Não é piada e devemos cada vez mais tratar ele a sério? Infelizmente, na nossa cultura, tudo aquilo que tem uma relação com saúde mental é muito desvalorizado. Vocês já devem ter ouvido alguém fazer piada assim, foi lá em Malu. Lá é noia, não, lá tomar um remédio, né? Muitas vezes quando eu chego e apresento que eu sou psicóloga, eu falo assim, tem que cuidar dele, aquele ali que não está bem da cabeça. Né? Então isso vai mostrando para a gente a maneira como a nossa sociedade se comporta em relação com as questões de saúde mental, que é uma pena. Né? Por isso que é tão importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, para a gente divulgando, né, uma outra forma de se relacionar com essas questões. Né? Então, quem faz meme, brincadeira com o Setembro Amarelo, provavelmente deve fazer essas brincadeiras ao longo de todo o ano. Então, é uma pessoa que ainda não percebeu a importância do cuidado com a saúde mental. O Setembro Amarelo é um tempo para a gente fazer uma parada e pensar a respeito. Mas cuidar da saúde mental precisa ser durante todo o ano. Né? Nós não ficamos tristes só em setembro, não temos angústia só em setembro. Então, é importante que a gente invista nos fatores de proteção ao longo de todo o ano. Né? E quem brinca com isso está brincando com uma coisa muito séria, muito perigosa, porque a gente não sabe, por exemplo, se ao brincar eu vou desencadear um gatilho numa outra pessoa, ou vou fazer com que uma pessoa que já esteja
muito adoecida, muito entristecida, sinta que é a gota d'água e pode até fazer alguma coisa contra si mesmo, né? Ou eu posso agravar a doença de alguém. Então, é muito sério. Nós temos um nome para isso, que chama psicofobia, né? Que é quando nós desvalorizamos, desacreditamos na pessoa que tem um transtorno mental, humilhamos a pessoa que tem uma diversa dificuldade, fazemos piada em relação a isso. Então, como todas as outras formas de exclusão, né, como a homofobia, como a xenofobia, né, como o comportamento misógino, como todos esses comportamentos horríveis que só atrapalham a boa vivência da nossa sociedade, a psicofobia também tem que ser combatida, né? Por isso que eu mesmo gosto, quando eu estou conversando com pessoas, de falar algo que é muito pessoal. Eu mesmo sou uma pessoa, sou paciente de um psiquiatra, né? Eu tenho um diagnóstico de um transtorno, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Mas eu não sou só isso, né? Eu tenho outras vertentes dentro da minha vida que me configuram como uma pessoa complexa. Né? Então, além disso, eu sou mãe do Arthur, sou amiga do Marcos, sou companheira de trabalho aqui da Maiara, do Pedro e da Mariana. Né? Então, eu não sou só a pessoa que tem um transtorno de ansiedade. E isso é muito importante a gente dizer também. Né? Hoje em dia, a definição de saúde mental, por exemplo, não é mais a ausência de doença. Você está saudável quando você não tem doença nenhuma. Não é essa a definição. A definição é quando você consegue manter um equilíbrio dentro das suas atividades, quando você consegue nomear aquilo que você está sentindo e quando você consegue suportar um tanto de pressão, né? Ou seja, continuar em movimento, com ajuda, apesar, né, por exemplo, do meu transtorno de ansiedade. Né? Então, toda pessoa que tem um transtorno mental, ela tem núcleos de saúde. E a gente precisa investir nesses núcleos de saúde. Assim como toda pessoa saudável vai enfrentar momentos de muita ansiedade, de muita tristeza, e não que ela tenha um diagnóstico, mas ela também vai enfrentar essas emoções em algum momento. Então é importante que a gente faça essa diferença. Né? Então, o meu recado é não brinquem com isso, né? Não brinquem com essas questões de saúde mental. Respeitem, se vocês perceberem um colega que está mudando de comportamento, que está se isolando, ou que está muito agitado, então fora, fazendo coisas para se colocar em perigo, ao invés de fazer, né, colocar apelido nesse amigo, se afastar desse amigo, o ideal é que a gente consiga oferecer algum tipo de ajuda. E um adolescente ajuda outro adolescente quando procura, por exemplo, um adulto que confia bastante para relatar essa situação. Né? Claro que eu não estou dizendo para você se colocar em risco. Você está vendo lá um colega que está agressivo, vai você lá parar ele, vai conversar. Não. Você precisa procurar um adulto de referência, um adulto que você confia para pedir ajuda e para relatar. Né? Então, isso é muito importante, que a gente se apoie. Ao invés da gente usar as características, seja características físicas, características emocionais das pessoas, para usar isso como apelido, como tiração de sarro. A gente precisa se apoiar. Né? A gente tem que lembrar que a gente já tem a gente. Né? Então, um precisa se apoiar no outro. Vou mandar para você, tá? Como é a cura para esses transtornos depressivos? Não existe uma cura. O que a gente tem muito é aquela ideia de que você vai no médico, você vai no psiquiatra, ele te passa um remédio e está tudo resolvido. Só que não existe como você tratar uma coisa como essa só com remédio. É uma coisa que vai levar a sua vida inteira. Uma vez que você é depressivo, a tendência é que você continue depressivo a sua vida inteira, porque é um funcionamento neurológico. Tem pessoas que apenas nascem com funcionamento depressivo. Tem pessoas que nascem com funcionamento ansioso. E isso é uma coisa que vai acompanhar. Então, você não consegue curar. Você consegue tratar, você consegue cuidar das mais diversas formas. Assim, eu vou dizer uma coisa que pode parecer assim, mas terapia às vezes não é a saída, porque tem pessoas que não querem fazer a terapia, por exemplo. E a terapia é um processo que você precisa estar lá.
Você precisa estar disposto, você precisa conseguir, independente de você achar difícil ou não. Então, às vezes, tem pessoas que, para ajudar isso, vão fazer uma arte terapia, vão pintar, elas vão ouvir música. Então, você, ao longo da vida, você não vai curar, mas você vai tratar com estratégias que você vai reconhecendo para si mesmo. Por exemplo, uma coisa, eu não consigo ficar sem música. Eu tem dias que se eu não escuto música, eu me sinto muito triste. Eu sou diagnosticado com transtorno depressivo, inclusive, para dar uma ideia. E isso não ouvir a música realmente me causa uma tristeza ali, por conta de questões ali que acontecem. Então a música funciona como uma terapia além da minha terapia regular. E vale lembrar que elas estão juntas, né? Elas Então a trabalham música juntas também, funciona né? como uma terapia além da minha Música, mas terapia também pode estar regular. acompanhada a uma sessão de terapia. E vale lembrar que elas estão juntas, né? Elas trabalham juntas também, né? Vale ressaltar que música, mas também o medicamento, a gente não pode considerar ele como um remédio de pirona, né? Acreditar que ele vai curar a febre que eu tô sentindo. Vale ressaltar que o medicamento, a gente não pode considerar ele como um remédio de pirona, da causa, na verdade, que ele vai curar a febre que eu tô sentindo, né? Ele não vai curar esse febre. Então, a gente tem que sempre lembrar que o remédio da causa, na verdade, o sintoma é a febre. O pirona não vai curar esse febre. E a gente tem que ressaltar que o remédio ele vai acompanhado da terapia, da psicoterapia, acompanhado com o psiquiatra também. E a gente tem que ressaltar que o remédio vai estar acompanhado da terapia, da psicoterapia, acompanhado com o psiquiatra também. Vale lembrar que a gente pode estar numa dosagem adequada também. E a gente tem que entender que, né, a música, a gente não pode apoiar a mensagem aleatoriamente. E assim também a gente tem que entender que também as outras apoiadas, aquela pessoa que sabe e que também as outras atividades, aquela pessoa que sabe tá me ouvindo agora? Não? Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo, mas a minha voz não tá saindo, ligar. Vocês estão conseguindo escutar a gente? Eu tô ouvindo, mas a minha voz não tá saindo, ligar. A Mariana vai vir aqui. Eu vou precisar de A Mariana vai vir aqui. É ao vivo, né? Então a gente vai fazer. Bom, acrescentando no que o Pedro estava dizendo em relação às atividades que você pode fazer como arte-terapia, né, desenvolvimento de alguma arte, isso também pode estar acompanhado com a psicoterapia, com o medicamento, com a receita do psiquiatra e assim por diante, né? A gente não vale esquecer esse processo também. Era isso. Eu quero falar uma coisa. Só para complementar os meninos, quando a gente fala assim que são os transtornos não têm cura, não é para ninguém ficar desesperado, né? É que a gente sabe que uma pessoa, uma vez diagnosticada, aumenta o fator de risco de que ela desenvolva essa doença algumas vezes durante a existência dela, durante a vida dela. Então, fica sendo um marcador para ela prestar atenção. Então, no meu exemplo, né, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, eu preciso tomar muito cuidado, prestar muita atenção nas coisas que eu estou fazendo para que eu não entre em crise. Mas eu já estou há um bom tempo sem ter crise nenhuma, né? Porque eu consegui me cuidar. Né? Eu consegui ir ao médico, consegui ir ao terapeuta. Então, isso é importante. Então, uma vez que a pessoa tem um transtorno, quando a gente fala assim, não tem cura, é muito difícil a gente falar que ela nunca mais vai experimentar aquela sensação. Mas ela consegue sim, se cuidando, né? Com as terapêuticas todas, como a Mariana disse, e inclusive até a medicamentosa, quando é necessário, consegue chegar num nível que ela está se sentindo mais equilibrada e que não está tomada pela emoção ou por aqueles sintomas do transtorno. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Agora, infelizmente, nós sabemos também que não são todas as pessoas que têm acesso
aos cuidados de saúde. Isso é uma realidade das pessoas que moram mais nas regiões periféricas. Então, nós não temos médicos para todos, psicólogos para todos. A gente tem que ter essa dimensão, porque às vezes a pessoa está se sentindo, deprimida há muito tempo e começa a achar que há algo de errado com ela. Começa a achar que é ela que não é boa o suficiente, que ela não sabe como melhorar. E quando, na verdade, vai mostrando as dificuldades e as falhas dentro da nossa sociedade. Porque médico e acesso ao cuidado com a saúde deveria ser a todos, tá? Então, mais uma vez, eu vou puxar a sardinha para a escola. Quando a gente tem um traço, a possibilidade está meio tristonho, está meio ansioso, estar na escola, aprendendo, produzindo, também é terapêutico. Então, fica aqui o meu recado, para aquele adolescente que está se sentindo ansioso e que acha que ficar em casa, só mexendo no celular vai melhorar. Não vai. Potencializa as suas dificuldades. Então, estar na escola é terapêutico. Então, se você, por exemplo, não tem acesso ao médico, vá para a escola, dedique-se, estude. E também lute por esse direito seu, de ir até a UBS, pedir para passar no acolhimento, para passar na regulação, para ver se consegue uma vaga. Então, a gente precisa investir nisso por nós. Ok, então acho que é isso. Enfim, estamos aqui encerrando, Agradeço muito pela participação de vocês e todas as coisas que vocês retrataram são muito importantes. E é isso, espero que tenha uma próxima vez. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre aqui à disposição. Vai ser muito bacana, se em alguma situação vocês puderem vir até aqui para conhecer a Dre, conhecer a Tibete, tá bom? Vocês vão ser muito bem-vindos. Obrigada. Beijo.